Olá, eu sou a Virgínia. Seja bem-vindo ao canal Falachinha, com mensagens entre amigos onde deseja você e sua família a paz do Senhor. Ontem eu terminei dizendo que o casal encontrou a felicidade por um tempo. Vamos continuar hoje? Que história linda! Eu sempre falo que Deus é romântico, como se diz no futebol, o pontapé inicial fora dado. Além de Adão já possuir tudo, poder enxergar, comer, beber, ouvir, tocar, cheirar, falar, enfim, viver uma vida cheia de saúde rara, ainda ganhou uma companheira para completar tal felicidade. Ainda ter relação sexual e procriar. Tudo perfeito. Bom, os primeiros 5 livros da Bíblia foram escritos por Moisés, resumidamente. Sempre brinco que não havia computador na época. Se tivesse, teríamos mais detalhes a nosso dispor. Moisés foi escolhido pelo Pai para libertar e liderar seu povo. Conheceram-se num momento sobrenatural. Êxodo 3. Conversavam diariamente e se tornaram amigos. Passou 40 dias sozinho no Monte Sinai, na presença do Altíssimo. Êxodo 34, 28, onde recebeu instruções, mandamentos e várias explicações de como tudo aconteceu a partir da criação da terra. Entretanto, ainda há mistérios. Agora, algo importante foi descobrir qual o propósito de Deus, o porquê da criação do homem. E a resposta é importante, o verdadeiro propósito de porquê Deus criou o homem, como mencionei. Ele queria uma família de muitos filhos semelhantes a eles, filhos cheios do Espírito Santo como Jesus. Efésios 1, 3-6, Romanos 8, 29, para a honra e glória de seu nome. Então, o homem e a mulher, consequentemente, nós humanos, nascemos para sermos irmãos de Jesus, o unigênito do Pai que já existia. Isaías 43, 13. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1, 1-3. Tudo isso eram detalhes tão simples que passaram despercebidos por nós. Víamos a palavra, mas estávamos cegos à revelação do Santo Espírito. Lúcifer, ao observar este casal perfeito, feliz, se completando, ficou feroz e não quis admitir que a terra fosse povoada por muitos filhos divinais como Jesus. Extremamente difícil para simplesmente concordar e deixar por isso. Como já conseguira abalar o céu, pensou que aqui na terra não seria diferente. Deveria somente armar um plano contra esse projeto divino e criar uma falha em tal intento. Então, começou a investigar o casalzinho romântico em sua eterna lua de mel. Daí descobriu que tudo era permitido ao homem, menos comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma ordem? Livre-arbítrio? Ali criaria a falha. Satanás investiria nisso, provocaria o homem ao ponto de perder seu domínio próprio, indo contra a ordem do Pai. Deus com certeza ficaria irado. Então o homem morreria e seu plano de filhos perfeitos acabaria. Teria que arquitetar algo infalível que garantisse êxito. O centro da questão era o homem e a árvore. Bolou algo para poder comunicar-se com o homem. Astuto, corporificando-se, isto é, entrou na serpente, usou o corpo, enfiou-se na árvore e falou primeiro com a mulher. No capítulo de Gênesis 3, veremos a queda do homem. A serpente naquela época não era como é hoje. Acredito que era linda, uma vez que não tinha nada de feio no paraíso. Gênesis 3:1 diz que era a mais sagaz de todos os animais selváticos, mas porque o diabo entrou nela. Muitos acreditam num diabo feio, mas lembre-se, ele era anjo-luz e deveria ter seu encanto, e usou isto na serpente contra a varoa.
pois creio que se não fosse assim, ela não iria se aproximar. O inimigo, então entrando na serpente, conseguiu falar e fez amizade com a mulher. Penso que, porque é astucioso, tem paciência, foi tentando diariamente, esperando o momento certo. Não se sabe aqui quanto tempo ele levou armando essa emboscada. Se isso levou dias, semanas ou mais, o pior que todos sabem a história. A varoa caiu na armadilha e acabou cedendo. O pecado original aqui era que se eles comessem do fruto, é porque queriam se equiparar a Deus, serem dependentes dele. Sendo desobedientes à sua ordem, acabariam rebeldes, idênticos a Satanás, e seu destino seria morte. Imaginemos a cena. Ela comeu o fruto e nada aconteceu. Pensou, Deus falou que morreríamos, eu comi e estou viva. A serpente tinha razão. Imaginem qual não foi toda a lábia do inimigo para que acreditasse que Deus havia os enganado. Ouvindo tal relato, o marido apaixonado tomou a mesma atitude. Fiquei pensando quanto somos precipitados quando estamos apaixonados. E Satanás usa isso contra nós. Amigos, sempre brinco que a partir daquele momento o homem soube o que é ter dor de cabeça. Mas vamos sinceramente analisar. O marido, mais do que ninguém, conhecia o amor de Deus, então o que deveria ter dito à mulher? Você que comeu da fruta, entenda-se com Deus, logo eu não comerei. Como Deus lhe deu o livre-arbítrio, teria poder para isso. Se este plano de Satanás desse errado, iria tentar novamente com outro, mas eu tenho certeza absoluta que se o varão não tivesse comido do fruto proibido, a história teria tomado outro rumo. Por quê? Porque a ordem para não comer fora dada ao varão, não à varoa. Tudo no jardim era de sua responsabilidade, inclusive sua esposa. Ele era o cabeça. E como já mencionei, onde ele estava enquanto ela ficava no meio do jardim conversando com a serpente. Isso eu mencionei em uma outra escrita, num outro capítulo. Posso pensar que foi enganado por seu amor, a varoa, mas será que não foi por orgulho? Talvez o ser semelhante a Deus, o dominar, não fosse o suficiente. Se ele concordou comer do fruto, pecou em querer, como o diabo, igualar-se a Deus. Não teve sequer temor. Penso que nos dias de hoje não está muito diferente. Ninguém mais teme a Deus, mas querem passar por cima dele, até com experiências escabrosas, perigosas, procurando por respostas. Pecam por tentarem ser Deus, herdaram de Adão, que herdou de Satanás. Somente quando Adão comeu o fruto é que abrangeu a fria em que se meteu. Gênesis 3:7. Ultrapassou o semáforo no sinal vermelho e bateu com a cara no chão. E agora era tarde para voltar atrás. Eles tinham relações sexuais e a mente deles era pura, e ao pecarem até isso mudou porque perceberam que estavam nus. O pecado fez com que vissem seu corpo com outros olhos e envergonharam-se de Deus. Hoje em dia piorou. Tem homens e mulheres por este mundo afora que perderam totalmente a vergonha e expõem sua nudez em revistas, nas ruas, até em vitrines. E levaram o ato sexual para o lado da libertinagem, onde países liberaram até locais públicos para isso. Não estão diferentes de Sodoma e Gomorra, conforme Gênesis 18. Acho que piorou porque muito foi liberado, mas assim como Adão arcou com as consequências avassaladoras, tornando-se inútil para Deus, hoje não será diferente. Naquele dia fatídico no Éden, a serpente também perdeu sua formosura. Gênesis 3:14. E o casal, que Deus chamava de o casal Adão, Gênesis 3:17-20, por serem um só, perdeu-se em unidade. Adão mudou o nome da varoa para Eva. Como pecou, a glória de Deus não estava mais nele e foi amaldiçoado. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás.
morte, né? Desobedecendo, perdeu todas as mordomias e a ira de Deus fez com que fosse expulso do Éden, assim como o diabo foi expulso do paraíso celestial. Igualmente, como Lúcifer perdeu seu ministério no céu, o homem perdeu o seu domínio sobre a terra. Mas essa condição, infelizmente, foi pior, porque o homem, perdendo o domínio, passou seu direito, imagine, para quem? Isso mesmo, para Satanás. Infelizmente, ali o diabo venceu a luta. O pecado de Adão foi uma intromissão violenta e diabólica no propósito de Deus, porque desde antes da fundação do mundo, o ter família perfeita como Jesus estava no coração dele. Mas por causa da desobediência de Adão, o perfeito foi aniquilado. Automaticamente, o homem tornou-se inútil ao propósito de Deus porque foi culpado e merecedor de sua ira. Porém, o inimigo de Deus e agora do homem não sabia que o pai não desistiria de ter esta família. Surgiu um plano, porém o poria em prática noutra época. Como assim? Isso você saberá na segunda-feira, porque amanhã, sábado, eu tenho um vídeo especial de sábado e domingo eu sempre coloco um versículo. Então, nossa leitura continua na segunda-feira. Senhor, obrigado, porque Tu não desistiu de ter uma família e Teu plano continuou de pé. Isso traz esperança para todos nós cristãos. O inimigo quer nos derrubar, mas Tu nos levanta. E o inimigo se levanta e cai. Muito obrigado, porque em Ti somos mais que vencedores. Eu te peço, Senhor, que tenhamos um fim de semana abençoado, que Tu abençoe essa pessoa amada que está aqui ouvindo e a família dela. Em nome de Jesus. Boa noite. Até o próximo vídeo.